no Japão não despertou no mundo apenas a solidariedade. Há também uma enorme preocupação com uma possível interferência na economia. Preocupação que já chegou por aqui. Como o país é um dos principais fornecedores de insumos de fábricas do Polo Industrial de Manaus, há rumores de que as indústrias poderiam parar por falta de matéria-prima. Agora, será que existe mesmo essa possibilidade? De que forma isso poderia interferir no preço dos produtos feitos aqui? Essas e outras dúvidas vão ser respondidas pelo coordenador de acompanhamento de projetos industriais da SUFRAMA, Gustavo Igrejas, e também pelo presidente do Sindicato das Empresas de Eletroeletrônicos e Similares, Wilson Périco. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Boa tarde. Bom, a Folha de São Paulo classificou como um sinal amarelo, né? Essa crise toda que está acontecendo no Japão para o polo industrial de Manaus. Wilson, você acha que é realmente um sinal amarelo ou já é um sinal vermelho? Quer dizer, já existe risco de parada imediato? Não existe risco de parada imediata. O que nós estamos enfrentando hoje é uma questão de descontinuidade da atividade das empresas do Japão, por conta da energia elétrica. O fornecimento de energia elétrica no Japão está comprometido e as empresas não conseguem desenvolver toda a sua capacidade fabril. E com isso, nós estamos já sentindo uma possível falta de alguns insumos no mundo e atingindo também a atividade do polo industrial. Mas não tem essa previsão, por enquanto, aqui no polo industrial, de nenhuma linha que venha a ser afetada nas próximas 2, 3 semanas. Não existe a possibilidade também de uma paralisação completa das atividades do polo industrial, nem no segmento eletroeletrônico, nem no duas rodas. O que existe, sim, é, por conta dessa falta de capacidade das indústrias do Japão, o risco de algum insumo faltar, e as empresas já estão buscando alternativas para esses insumos. Caso isso não venha a acontecer, pode impactar uma linha aqui e acolá, dependendo da atividade das empresas. Uma produção mais lenta, mais ou menos. Exatamente. Né? Então, não vejo motivos para nenhum alarme, para nenhuma preocupação grande por parte, principalmente dos trabalhadores do polo industrial. Nenhuma empresa vai sair demitindo funcionários por causa disso. Essa questão das férias coletivas ou da licença remunerada pode ser aplicada assim, exatamente para que tenha tempo a empresa de restabelecer os seus inventários, né, os seus estoques, para poder manter a atividade. Agora, de que forma isso vai impactar na economia aqui, né, no andamento do polo industrial aqui de Manaus? Gustavo. A SUFRAMA, desde que começou esses rumores que poderia ter algum impacto mais forte aqui por conta da crise lá, da tragédia que aconteceu no Japão, a gente tem feito monitoramento junto com as empresas, junto com o próprio Centro da Indústria, junto com a Câmara Nipo-Brasileira, e a gente tem, como o Périco falou, não existe nesse momento nenhuma expectativa de que você vai ter uma paralisação geral ou que você vai ter algum impacto muito forte. Tá? As empresas da Zona Franca de Manaus têm uma característica muito peculiar, que é trabalhar com estoque um pouquinho acima do que naturalmente as empresas ou do restante do país do mundo trabalham, por uma questão de logística nossa. Então, a crise pegou a gente com estoque. As empresas geralmente têm um estoque de 30 a 60 dias, geralmente trabalha com estoque já em trânsito e trabalha também com estoque já a pedido lá no fornecedor. Então, o que acontece? Está tendo um prazo agora, as empresas têm, os estoques vão de 30 a 60 dias, tem estoques até para julho. Então as empresas estão passando por uma fase de avaliação e nesse momento, como o Périco falou, não existe nenhuma previsão de que vai ter qualquer tipo de paralisação. Pode ter pontualmente um modelo ou outro. Isso acontece tanto no eletroeletrônico quanto também na indústria de duas rodas. Mas e as empresas estão buscando esse fornecimento de componentes em outros países da Ásia, se por um acaso não conseguir, as empresas do Japão, as indústrias do Japão não conseguirem fazer esse fornecimento. Isso pode interferir no preço dos produtos, por exemplo? Pelas avaliações que nós temos tido hoje, que como o impacto na produção não vai ser um impacto assim tão forte, pelo contrário, a gente como a expectativa é que seja muito pontual, não deve ter impacto nem no desempenho do polo industrial esse ano, nem ter impacto no preço dos produtos. Agora eu queria perguntar uma coisa de você, não sei se você vai ter esse dado agora, mas mais ou menos quantas empresas japonesas a gente tem aqui no nosso polo industrial? Hoje em dia nós temos 39 empresas que possuem capital japonês. 39 empresas. Isso representa perto de entre 20% e 30% da nossa mão de obra, do nosso investimento e do nosso faturamento. Vale lembrar que esse problema do Japão não afeta somente as empresas japonesas. Claro. Então, todas as empresas do segmento eletroeletrônico têm insumos fabricados no Japão,
Todas as empresas do segmento de duas rodas, a maioria delas, tem esses insumos também gerados naquele país. Então, é uma atenção de toda a atividade do polo industrial para esse problema. E como bem colocado no começo, né, além de toda a ação que já está sendo tomada pelas empresas para tentar ajudar a minimizar essa dor do povo japonês, nós temos também as ações para minimizar o impacto na atividade aqui do polo industrial, como o Gustavo falou e nós estamos falando, que é buscar alternativas, fornecedores alternativos, para que a atividade não seja impactada. Quantos empregos são gerados hoje por essas empresas que aqui estão e o que isso representa em termos de recursos mesmo aqui, né, para aquecer a economia local? Então, o polo industrial gera hoje mais de 107 mil empregos. Nós estamos falando do segmento eletroeletrônico, que é responsável por aproximadamente 36% desses empregos. O segmento duas rodas, 28, 29, se não me engano. Então, nós estamos falando de um total de aproximadamente 70 mil trabalhadores que têm a sua atividade voltada para esses dois segmentos e dependem de insumos provenientes do Japão. Pois é, eu tenho outro dado aqui também da Folha de São Paulo, que é até muito interessante, muito positivo para o nosso polo industrial. Eles dizem que os índices de nacionalização dos eletrônicos estão entre 49% e 52%, e o de motos em 75%. Eu já ouvi até dizer que 100% da fabricação da Moto Honda é em Manaus. Para alguns modelos, sim. Para alguns modelos, a Moto Honda tem 100%, principalmente os modelos menores, né, Gustavo? Tem uma verticalização bastante acentuada, um adensamento da cadeia que foi uma prerrogativa do governo passado, de você criar esse adensamento, trazer para cá os fabricantes e fornecedores de componentes, para que a gente pudesse ter menos dependência das importações. O eletroeletrônico também, só que isso depende muito do produto que você está fabricando. Hoje os produtos fabricados no polo industrial, todos eles são produtos de última tecnologia, então alguns insumos ainda não são fabricados aqui. Por exemplo, o televisor, nós estamos começando agora a fabricar as telas, né, que são os televisores mais finos, mais modernos, mas muitos dos insumos, componentes eletroeletrônicos ainda são importados. Em termos de valor, eu acredito que 45% seja adquirido aqui localmente, mas nós temos uma dependência bastante grande no eletroeletrônico de insumos importados. Pois é, agora numa situação como essa, se nós tivéssemos uma nacionalização maior, a gente poderia até socorrer, né, o Japão numa situação. Você concorda comigo, Gustavo? Concordo, mas hoje, por exemplo, na parte de motocicletas, a nacionalização geral do segmento é de torno de 75%, mas as duas empresas maiores do segmento, a Moto Honda e a Yamaha, são empresas japonesas, são empresas que a Moto Honda, o carro-chefe dela, tem 99% de nacionalização, mas ainda assim pode ser que algum insumo, principalmente insumo da parte eletrônica da moto, ele precise ser comprado. Então, às vezes, não adianta você ter toda a produção aqui, mas se 1 ou 2%, algum componente básico, você não conseguir suprir, a produção acaba paralisando da mesma forma. A gente sabe que lutar contra as forças da natureza é uma coisa impossível para o ser humano, mas esse tipo de catástrofe, tsunami, terremoto, é comum no Japão, né? Acontece com bastante frequência. Acontece com frequência. Então, quer dizer, será que não seria agora a hora de uma preparação dessas empresas para que numa próxima oportunidade a reação seja um pouco diferente? Não haja esse tumulto, essa dependência. Né? Exatamente, essa dependência, esse medo que acaba sendo gerado por toda a falta de informação. É essa ideia que a gente quer colocar. O que acontece, nós vivemos um mundo capitalista, não adianta. Então, o capital ele vai buscar o melhor retorno para o investimento feito. Com certeza, esse mesmo capital que detinha as atividades focadas e centralizadas no Japão, ele vai estar diversificando isso. Não há como justificar um investimento em uma outra planta se aquele investimento já existente, ele atende a demanda, no caso a demanda mundial. Mas por conta dessas questões que aconteceram, né, que foi realmente um desastre, uma catástrofe, um negócio que fugiu da expectativa de todo mundo, com certeza o capital vai estar buscando outras alternativas para que ele também não seja impactado. E isso vai acontecer num curto prazo. Porém, nós temos esse tempo ainda para que isso aconteça, para manter a nossa atividade e a atividade no mundo na normalidade.